melhor amigo. E Ele me deu seu coração. O seu abraço é o meu abrigo. Caminho segurando sua mão. Deus é o meu Pai e nunca me abandona. O grande Pai. Aleluia. 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 Obrigada, Bruna, pela palavra. Existem vários ministros nessa igreja, mas nós precisamos também receber da unção que está sobre a sua vida. É um novo tempo. É um novo tempo. Eu declaro em nome de Jesus, você mergulhando profundamente na palavra e no Espírito, se enchendo do Espírito, e você verá. Você não consegue ver hoje com os seus olhos aonde o Senhor quer que você chegue. Mas eu declaro em nome de Jesus a sua visão ampliada. E que você se veja como o Senhor te vê. Que você se veja aonde Deus quer te levar. Não são limitações de criação. Não são limitações ou sofismas do que você aprendeu fora da palavra que vão te impedir. Eu declaro em nome de Jesus, através da palavra, você tendo o discernimento e a visão de onde Deus quer te levar. Grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Existe um chamado lindo. Grandes pessoas você vai alcançar. Grandes pessoas você vai alcançar. Você entende? Pessoas que serão grandes no Senhor, que serão grandes no seu chamado. E quando a gente alcança alguém, todo fruto que aquela pessoa alcança, nós recebemos um galardão disso. Eu sempre brinco, sempre falo que a Osana vai receber todo o galardão que vier através da minha vida. Porque foi através de uma ministração dela, e ela sendo guiada pelo Espírito, que eu me reconciliei com o Senhor e estou aqui hoje. Então, pessoas grandes serão alcançadas através da sua vida. Amém? Eu não poderia deixar de falar isso, e como eu fui abençoada pela palavra simples, objetiva, que até uma criança entenderia, mas que é o necessário para o reino de Deus ser propagado. É o necessário pela manifestação. Deus, Ele falou, eu vou ficar só um pouquinho aqui embaixo, daqui a pouco eu subo, eu não sei, né, por causa da mídia, mas daqui a pouco eu subo, mas eu preciso ficar aqui embaixo um pouquinho. Eu gostaria de chamar o Tiago Aleia aqui, o pastor Francisco e a Tereza também, mais aqui para frente, o Eduardo e a Camila. E a Raquel também com o Lalo. Enquanto eu estava ali sentada e o Senhor ia ministrando coisas no meu coração, e existem pessoas, eu poderia fazer isso. Deus já me usou dessa forma uma vez, eu falo, Senhor, como assim? Como assim de novo? E assim, eu prefiro ser guiada. Eu poderia fazer isso no individual com vocês. Nós somos amigos, somos próximos. Eu poderia muito bem fazer isso no individual, mas as pessoas precisam ver. Mas mais do que as pessoas verem, essa ação nesse momento é para que vocês se lembrem e tenham a convicção de quem é o financiador do chamado, de quem é o financiador do propósito, de quem é o financiador do plano de Deus para a vida de vocês. E para vocês em específico, não é sobre o chamado, sobre o propósito, mas o Senhor, Ele se alegra em satisfazer os desejos do nosso coração. Então eu tenho algo para entregar para vocês. Isso aqui não é a moeda de Dubai, mas isso aqui pode te ajudar a chegar em Dubai. Você não precisa ter um chamado para ir para Dubai, porque o Senhor, Ele se alegra em satisfazer o desejo do coração de vocês. Isso aqui vai ajudar vocês a chegarem a Dubai. Vai ajudar. Deus se alegra em satisfazer os desejos do coração dos seus. Ele se alegra. Não se esqueçam dos sonhos e dos planos. Nós temos os sonhos e os planos que o Senhor tem para nós. Mas você sabe qual é a principal moeda em Dubai? É o ouro. O ouro, você vai no caixa eletrônico e você saca o caixa eletrônico saca uma barra de ouro.
Essa é a moeda de Dubai. É nesses lugares que o Senhor tem desejo e quer levar os seus filhos. Então, o que impede o Deus de todo ouro e toda prata de levar e satisfazer o desejo do coração de vocês? Mas tem que existir um plano, uma visão e não desistir disso, porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados sobre as nossas vidas. Amém? E para vocês dois, essa não é a moeda do país que vocês têm desejado. Mas essa moeda pode comprar a moeda do país que vocês têm desejado. Não se esqueçam da visão. Mais importante do que uma vida bem-sucedida nos negócios é o chamado e o propósito. As coisas não podem se inverter. E o Senhor hoje quer lembrar vocês que existe um chamado e um propósito. E que vocês vão muito mais além do que onde vocês possam imaginar. Vocês ainda não têm a visão completa do chamado e do propósito. Orem no Senhor e busquem no Senhor, porque Ele é o maior interessado em revelar. Mas sabe que às vezes a gente precisa estar pronto por dentro para entender e ver a visão? Busquem no Senhor e não desistam do chamado e do propósito. Vale mais que todo ouro, que toda prata. A satisfação de estar no lugar certo, no momento certo. Seja este o momento de treinamento. Eu sei que vocês já viveram o campo. Mas este é o momento de treinamento. E não só é um treinamento ali de saber o que fazer, como falar da cultura. Mas existem estruturas que precisam ser criadas dentro de vocês pela palavra. Que vocês já têm bases sólidas. Mas existem ainda algumas coisas que precisam ser ajustadas. Então se alegrem, se alegrem, se alegrem neste tempo. Se alegrem neste tempo, Raquel. Nada pode parar você receber palavras tão preciosas, tão poderosas no Senhor. Quem é o diabo para vir com pensamentos? Quem é o diabo? Quem é esse que está debaixo dos seus pés? E ele não vai te parar. Ele não vai te parar. Antecipações divinas acontecendo sobre a vida de vocês. Não parem, mas criem velocidade no Senhor e na palavra. Em nome de Jesus. Já não sei quantos dólares eu já entreguei para esse casal. Acho que foi umas 3 vezes. Já está dentro, já tá sólido. Já está construído o alicerce dentro de vocês. Vocês não conseguem entender ainda o quanto esses últimos meses vocês estão sendo preparados. A casa de vocês está cheia de filhos hoje. É um ano de conectados? Um ano, não é? Ela já está cheia de filhos. E as estruturas que eu estou dizendo é a respeito do chamado e do propósito de vocês. Já está dentro. Já está dentro, vocês já sabem. Tenham discernimento do tempo, do modo e da estação. Mas vocês precisam estar conectados entre vocês e no Espírito. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vocês correndo na mesma velocidade. Eu declaro vocês intensos da mesma forma, profundos na palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, colhendo os frutos da semeadura, colhendo os frutos espirituais da semeadura também. Vocês sabem que não são só frutos naturais, não é só dinheiro que plantamos. Não é só dinheiro. E eu declaro em nome de Jesus, prontos para o tempo, o modo e a estação. Que vocês não percam o time. Que vocês não percam o time. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, rebandre sendarai, o rebashore quebrambras.
Andriache, Andrie, Sore, quebrou um xere, András. Ondriasere, quebrou xere, quebamanandrias. Se apresse. Leia, se apresse na língua, Leia. No idioma. Se apresse no idioma. Ore, brambrassore, quebrabrabracere, quebrambrabras. Responsabilidade, Jesus. Vocês podem pôr a mão, pastor Francisco, e põe a mão em cima do pastor, assim, isso. Vocês têm a consciência de que ele é o financiador. Isso aqui é só para lembrar que existe um chamado. E ele é o financiador. E eu declaro em nome de Jesus, os recursos chegando no tempo certo. Eu declaro vocês cada vez mais sensíveis às direções do tempo, do modo, como tem que ser feito, porque vocês já sabem o que tem que ser feito. Mas eu declaro em nome de Jesus um discernimento, uma sensibilidade para o entendimento do tempo e do modo. E Ele é quem é o nosso financiador. Amém. Obrigada pela obediência de vocês. Eu sou grata. Queria estar com muitos dólares aqui. Mas o Senhor sabe, é Ele quem vai financiar. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo você. Aleluia! Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Aleluia, aleluia. Eu creio em ti. Aleluia. Obrigada, gente. Obrigada. Se alguém puder ficar no teclado, Bruno ou Kleber, vocês aí se alinhem, por favor. Eu agradeço. Vocês podem se sentar. Vocês sabem que o que aconteceu aqui não era só para eles. Deus queria mostrar algo para pessoas que estão aqui dentro. Você fica ligado aí com o Espírito para receber. Eita glória. O Senhor é bom, amém? Eu estava tentando buscar as palavras em inglês ali, gente. Aí eu falei a palavra que eu lembrei. E eu estou fazendo em inglês ali. Mas logo vou estar aqui no culto de inglês também, adorando com a Camila aqui, dando, né? Ô, glória. Recebendo os irmãos ali com a paz do Senhor. Aleluia, esse tema, o poder da visão, ele mexe muito comigo. Desde que eu vi o primeiro cartaz, meu coração ele já começou. E desde o último culto, o Senhor tem falado tantas coisas no meu coração, que aí o pastor Aurélio mandou uma mensagem para mim sobre hoje. E foi um dia tão corrido para mim, quando ele mandou a mensagem, eu, com tantos afazeres naturais no meu trabalho. E aí eu falei assim, obrigado, Senhor, porque Ele já estava comunicando no meu coração já há tanto tempo que eu precisei só organizar tudo que Ele já tinha conversado comigo. E eu vou te dizer que eu recebi tanto, eu recebi demais, vou receber de novo. E eu espero que você esteja conectado aí. Gente, como Deus é lindo, né? E ouvindo ali a palavra que a Bruna, né, que o Espírito Santo nos trouxe através da vida da Bruna, eu falei, Pai, obrigada por palavra tão poderosa. E eu sei que a gente já falou bastante sobre visão, mas tem uma definição que eu vi que eu achei muito interessante, né, que é a referência da visão. A visão, ela faz referência ao sentido que permite detectar a luz. Então, quando você abre os seus olhos, a luz chega e você começa a ver as coisas. E aí, eu pedi para a Kelinha do som lá da mídia, para ela colocar algumas imagens. Pastor Felipe já vai colocar aqui para nós. E essa imagem, ela tem parte que ela está desfocada e parte que ela está visível ali no meio. E a minha pergunta para você é, como você tem se visto de forma limpa à luz da palavra? Porque a visão, ela acontece, ela faz a referência. Quando você abre os seus olhos, você consegue detectar a luz e discernir as cores. E como você tem se visto de forma limpa, ou ofuscada, ou nebulosa, ou deturpada.
Aí pode passar para a segunda imagem. Como você tem visto a sua família hoje? A palavra de Deus, ela nos ensina muito a respeito da família. Como o homem deve se comportar, como a mulher, como os filhos devem se comportar, como os filhos têm que ser com os pais, como os pais têm que ser com os filhos. E você tem visto a sua família de forma limpa, de acordo com a palavra? Ou você entenda que eu estou dizendo como você está vendo. Ou você tem visto de forma embaçada, não tão clara. Você tem olhado para a sua família? Eita, Jesus. Passa para o próximo, Kelinha. Ô Fê, Pastor Felipe, por favor. Como é que as mães têm visto os filhos e como é que os filhos têm visto as mães? E aí também vai para os pais. Como é que você tem visto os seus filhos? De forma limpa, à luz da palavra? E você tem os tratado à luz da palavra? Ou você tem visto de forma deturpada e ofuscada? Tem uma doença que ela chama catarata. Eu até peguei aqui para eu não errar. A catarata, ela começa e os sintomas geralmente são de sensação de visão embaçada, pela alteração contínua da refração, ou seja, o grau de óculos ele começa a aumentar, né? Então você consegue ver, você começa a perceber que a visão ela já não está tão nítida, tão limpa, ela começa a ficar embaçada. E isso gera várias coisas, como por exemplo, você começa a ter dificuldades de fazer atividades rotineiras no seu dia a dia. A mesma coisa, você começa a ter dificuldade de dirigir à noite, porque você não consegue enxergar direito. Quando bate a luz nos seus olhos, você não consegue discernir aquilo direito, você não consegue ver de forma limpa. E existem muitas pessoas que estão aqui hoje, que estão com catarata espiritual, se é assim que eu posso dizer. Que você não está conseguindo ver as coisas de forma limpa e clara, porque as suas emoções não estão no lugar certo, ou porque você está vivendo fora da palavra. E aí quando a gente está vivendo fora da palavra, quando a luz chega, aquilo te incomoda. Porque você fala, alguma coisa aqui não está certa, porque a luz está chegando e eu não estou conseguindo me comportar ali naquela luz. Entende? Já tirou, tá tudo certo, já era para tirar mesmo. Então, gente, e foi muito engraçado quando o Senhor falou a respeito da catarata. Eu falei assim, nossa, catarata? Eu fui pesquisar o que era e tudo mais. E a catarata simplesmente é uma doença que você começa a ver as coisas de forma embaçada até que você perde a visão. Muitas pessoas, 47% das pessoas perdem a visão totalmente por conta da catarata. O que tem sido catarata na sua vida? Você tem se visto como a palavra, de forma limpa e nítida? É claro para você quem você é? É claro para você como você tem que tratar e lidar com a sua família? É claro para você como você tem que se mover no seu chamado? Quando nós deixamos uma coisinha simples que seja entrar, como a catarata, ela é, como é que fala? Progressiva, exatamente. Quando a gente deixa um espacinho para o diabo, quando a gente deixa uma brechinha para ele entrar, ele vai tomando conta. Se você não se posicionar e ajustar as coisas dentro de você de acordo com a palavra, ele vai tomando conta e aquilo vai se tornando algo até você perder totalmente a visão. Até onde congregar não é mais necessário, até onde orar não é mais necessário, até onde ler a Bíblia não é mais necessário. Se você não está congregando, você não está orando na sua casa. Eu tenho certeza absoluta que você não está orando na sua casa, você está deixando de meditar na palavra. Por quê? Você não está congregando, você está desanimado. E o desânimo só vem quando você começa a faltar, quando você deixa de orar. Eu sempre falo sobre essas coisas, né? Mas amém, somos guiados pelo Espírito, amém? Porque é algo que nós todos precisamos sempre estar posicionados. Amém? Então, quanto mais a gente deixa de orar, de meditar na palavra, você vai deixar de congregar e não vai ser importante para você. E você ainda vai ficar incomodado com a luz que chega através dos irmãos. Oh, irmão, não tive culto passado. Aí aquela luz do irmão que está preocupado não, né? Que está ali, ó, conectado com você e vendo, deixa eu puxar esse irmão mais para perto. Vai te incomodar. Só não vai te incomodar se você estiver ali com o coração alinhado e está tudo certo e foi só algo pontual, que você não veio por algo específico. Entende? Glória a Deus!
Quando nós falamos a respeito de missão nas empresas, e a gente ouviu isso bastante nos cultos a respeito de visão, porque a gente vê isso muito dentro das empresas, né? E aí, quando a gente fala dentro de uma empresa sobre missão, visão e valores, eu comecei a entender, eu tinha ainda uma dificuldade de ter claro para mim a visão e a missão, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais a respeito disso, apesar da gente sempre estudar na faculdade, quem vai para aquele tema lá de administração sempre vê missão, visão, valores, né? Eu fui relembrar algumas coisas. E a missão, ela é a razão de ser da empresa. Então a missão, a nossa missão é a nossa razão de ser, qual é o nosso papel na sociedade. E a visão, ela é o futuro de onde a gente quer chegar. E quando você para pensar da visão a respeito do futuro, muitas pessoas não têm uma visão a respeito do futuro. Muitas pessoas não programam nem o que vai acontecer naquele ano. Não tem uma visão de como quer que a sua vida profissional seja. Não tem uma visão de como é que sua família vai ser, como é que vai ser constituída, quantos filhos vai ter, onde vai morar, qual vai ser o meu negócio, qual vai ser o meu trabalho, vou morar perto do trabalho da minha esposa, como é que vai ser? Não planeja. Você não tem a visão do futuro, porque você vive, deixa a vida me levar. E as mulheres vão ver que algumas coisas que eu estou falando hoje, eu já coloquei lá no Shine, porque são coisas que o Senhor já estava falando no meu coração a respeito da visão. E essa questão de você não se posicionar e ser intencional e simplesmente viver a rotina, está errado. Porque se você não vive numa estratégia de Deus, você vive na estratégia do diabo. E você tem a decisão você tem a liberdade de decidir qual é a estratégia que você quer viver. Porque existem apenas 2 caminhos. E agora a gente vai aqui um pouquinho para a Bíblia. Em Atos 10, né, no versículo 11 até o 44, não vou ler todo, eu vou ler só algumas partes, né? Em Atos 10 tem lá Pedro, né? Então tá escrito assim no versículo 11, versão NVT, gente. Diz assim: viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol a ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz novamente falou: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Neste momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão e eles se aproximaram do portão. E aí, gente, eu não vou continuar até o final, depois você pode ler na sua casa até ao versículo final. Se não me engano, é o 44 ou 45. Você lê até o final. É a história em que Pedro ele teve uma visão e ele tinha um entendimento que a palavra e que Jesus tinha vindo e tudo aquilo tinha acontecido por conta dos judeus apenas. Mas não era esse o plano de Deus. E através de uma visão, Deus mostrou o desejo do coração dele, de Pedro. E qual que é a diferença de Pedro para você? Através de uma visão, o Senhor mostrou para Pedro o que ele queria que fizesse. E ainda foi 3 vezes, repetiu a mesma visão, como diz aqui na Bíblia. E aí Pedro vai e segue as orientações do Senhor. Então chegaram os homens lá, ele colocou os homens para passarem a noite na casa dele e seguiu para a casa de Cornélio. Quando chegou lá, Cornélio recepcionou ele muito bem e disse que o Senhor tinha falado em oração com ele para ir atrás de Pedro. E quando Pedro começou a falar a palavra de Deus, veio o Espírito Santo sobre eles e aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Entende? Qual é a diferença de Pedro para você? Em uma visão, o Senhor comunicou o desejo do coração dele e Pedro foi fiel à visão, sendo obediente às direções de Deus, e a partir daí, muitas pessoas foram alcançadas. Muitas pessoas conheceram Jesus e a palavra, e foram libertas ali naquele momento. Manifestação do que Jesus já tinha conquistado na cruz para a vida deles. E qual é a diferença de Pedro para você? Deus, ele muitas vezes nos comunica. Ele fala conosco através de visões, de sonhos, de uma impressão no Espírito. E nós precisamos discernir
qual que é a direção e sermos rápidos em obedecer. Amém? Eita glória! Espera aí que a gente vai abrir aí mais a Bíblia, gente. Eita glória! Essa frase está tão forte em mim. E eu coloquei lá no Shine, as mulheres estão sendo privilegiadas aí, ó, de ouvir que Deus fala comigo. E eu quero ouvir que Deus fala com vocês também, viu? Podem compartilhar, eu gosto. Quanto antes você carregar a visão, agarrar a visão, quanto antes você agarrar a visão, antes você chega no objetivo. Tem algo que eu falo muito para a minha equipe, né? Eu falo, se você não comprou o que você vende, você não vai vender. Se você não está convencido de que aquela é a solução que vai resolver o problema dos clientes, você não vai vender a solução. Porque é impossível você vender algo que você mesmo não comprou. Então, quanto antes você agarrar a visão, para onde é, Senhor? É para cá? É para cá. E declarar, e agarrar aquela visão. E não deixar que nada ofusque a sua visão. Que deixar que nem um cisto, nem um cisquinho de cílios aqui, ó, atrapalhe a sua visão clara e limpa do objetivo. E quando você agarra aquilo, quanto antes você agarra e se move com aquilo, aquilo vai acontecer. Não tem como não acontecer, porque esse é o plano. Se o plano de Deus para a família é uma vida de amor, paz e alegria, se o plano de Deus é a família, não tem como a família não prosperar. Se estivermos agarrados juntos na visão de como a família tem que se posicionar. A mesma coisa para o chamado. Se você tem claro o chamado para onde Deus quer te levar, nunca se esqueça e não deixe nada abafar atrapalhar a sua visão e ofuscar a sua visão de que aquele é o lugar. E se você não vê de forma completa, vá orar. Porque o mais interessado em mostrar as coisas para nós é Deus. É claro que existe uma maturidade de tempo para entendimento de todas as coisas. Deus não vai revelar algo que Ele sabe que você vai sair correndo aí e vai fugir do chamado, que nem Jonas, né? Que aí acabou voltando. Mas enfim, essa é outra história. Aleluia! Aleluia! Não seja tardio em se mover em direção ao objetivo. Quanto mais obstáculo você coloca, mais desculpa você cria, mais demora para você chegar. Porque a gente é bom em se auto-sabotar em algumas vezes. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa se ver como nós somos. Esses tempos atrás eu fiz uma série de lives no mês das mulheres lá na empresa. E aí teve a gente foi finalizar. Aí estava eu, uma colaboradora da minha equipe e tinha uma cliente convidada. E aí quando a gente finalizou, e eu falei assim, obrigada, porque você é uma inspiração para nós. Uma mulher que trabalha com engenharia já há muito tempo no canteiro de obra. E passou por tantas coisas sendo mulher ali, falou dos desafios dela. E ela, como ela lidava com todas as coisas, não enfrentando, mas mostrando o potencial dela. E através desse potencial ela alcançando o respeito que era necessário que ela alcançasse naquele momento. E aí eu falei assim, obrigada, porque você é uma inspiração para nós. Obrigada, porque você é uma mulher linda, você é uma mulher poderosa. Eu comecei a ministrar ali para ela, né? E aí eu falei aquilo, e aí quando eu parei e falei assim, nós somos poderosas. No meio da live, no meio do trabalho lá, nós somos poderosas, nós somos preciosas, nós somos lindas, nós inspiramos as outras mulheres e até homens também. E aí quando eu falei aquilo, e aquilo entrou dentro de mim de uma forma que a gente precisa se posicionar desse jeito. Se a gente não se vê, como é que a gente vai chegar no objetivo? Se a gente não se vê, como é que a gente vai se mover em relação àquilo? Se a gente não agarrar a nossa identidade e a visão que precisa para a nossa identidade, e a gente foi criado para alcançar aquela visão dessa forma. Eu vivo tentando tingir meu cabelo. E aí Deus uma vez falou para mim, eu vivo tentando, gente, eu queria fazer loiro. Eu queria ter, você sabe, nem Tereza, chique, assim, do loiro, a Lé, quando tu põe um loiro também, fica lá. Mas eu não consigo, porque eu tenho que ser assim. E é que algo Deus comigo, não estou dizendo que você não tem que pintar o cabelo não, viu, irmã? Eu pinto o meu, inclusive, para os branquinhos. Mas assim, é algo que Deus falou comigo. Certa vez um profeta aqui na Lapa mesmo, a gente estava ali na outro prédio, e ele falou assim, você sabia que os muçulmanos são a maioria lá na Europa? E aí eu fiquei pensando, agora olha para mim,
pensa nos muçulmanos na Europa. Aí eu falei assim, irmão, é isso mesmo. E você sabe para onde você vai, né? Eu sei que um dos países que eu vou é para lá em algum momento específico. Não vou morar lá, não. É um momento específico que eu vou viver lá. E aí o Senhor vem confirmar a visão, vem confirmar o chamado. E eu não sou desse jeitinho que eu sou à toa. O meu jeito de ser não é à toa. As minhas ações, a forma como eu me porto não é à toa. Cada um tem o seu jeito, né? Tem pessoas que são mais tímidas, tem outras pessoas que são, né, mais... falam mais, enfim... né, se posiciona. E tá tudo bem, gente, cada um tem o seu jeito, mas existe uma identidade para cumprir um chamado e um propósito e uma visão. Para chegar lá, se eu tiver que chegar lá e tiver que estar assim, do jeitinho que eu tô, sem o cabelo. E Deus falou para mim, para de ficar tentando mudar quem eu fiz. Eu fiz você dessa cor de cabelo. E aí eu falo, eu quero deixar um pouquinho mais suave, para ficar, né, mas é algo, eu e Deus, gente. Sou eu e Deus, tá? Entendam isso. Tinge o cabelo, pinta o cabelo, tá tudo certo, corta o cabelo do jeito que você quiser. Mas é o que Deus falou pra mim. Porque eu queria tanto mudar, mas não é pra mudar. Então tá bom, pai, eu vou mudar, eu vou ficar desse jeito. Então existem características nossas que Deus criou para cumprirmos e alcançarmos a visão. Porque a visão é o futuro. Então existem características nossas para alcançarmos a visão. Eita glória, essa foi fresquinha, hein? Aleluia! Obrigado, Senhor. Agora abra num versículo que eu amo muito e falo muito sobre ele, que é Efésios 3:20, que diz assim: toda a glória seja dada a Deus por seu grandioso poder que atua em nós. Entenda que o grandioso poder de Deus, ele atua em nós, certo? Amém? Esse poder grandioso de Deus que atua em nós, ele é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que poderíamos pedir ou imaginar. Pensamos, se for por minha conta aqui, peraí. Realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Agora pensa, Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente possa pedir ou imaginar, mas é segundo o poder dele que opera em nós. Então a capacidade está dentro para operar o que a gente precisa. A capacidade para alcançar o infinitamente mais do que você está pedindo e está... Peraí, deixa eu pegar aqui direitinho, gente. Toda hora o pensar vem na minha mente. Peraí. O imaginar. Exatamente. O pedir e o imaginar. Que eu pensar. Acho que alguma versão tem o pensar. Tem. Lá, do pastor tem o pensar ali, gente. Então é por isso. Mais do que pedir ou imaginar. Então, é esse poder em nós. É em nós. Então, se você ficar com esse poder parado, não vai mudar nada, não vai ser infinitamente mais. Esse poder, ele precisa se mover através de você. Então, é a palavra falada com o poder que está dentro de nós para alcançar o infinitamente mais. Amém? Eita glória. Então, move esse poder aí, gente. Move o poder aí dentro de você. Amém? Abacuque 2:2, a gente já leu algumas vezes aqui, não poderia deixar de citar esse versículo, que diz: então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que possa ler depressa e com clareza. Essa é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo que se cumprirá. Aí, o que nós precisamos? Qual que é a direção aqui? Escrever a visão. Se está difícil para você, deixar claro e firme a visão, claramente, é lá que eu tenho que chegar. O futuro é lá. Se está difícil, escreve a visão, em forma que você, onde você passar que você veja. Eu preciso até reciclar lá a minha casa, porque desde quando eu casei com o Ricardo, onde a gente ia tinha post-it colado, com versículo, com um monte de coisa ali que a gente declarava, enfim. E eu preciso, aí a gente mudou e nessa casa nova ainda não coloquei não, mas eu preciso voltar a colocar. E você coloque a visão. Coloque a visão. É aqui que eu vou. É aqui que meu filho vai. É aqui que eu vou. É aqui que a minha família vai. É aqui que é o meu chamado. É assim. E não deixe nada atrapalhar a visão. Então escreva a visão. Sabe que para eu aprender as coisas, eu gosto de ouvir. Mas eu assimilo e guardo melhor quando eu escrevo. Então eu ouço e escrevo.
Eu, por exemplo, as ministrações que acontecem aqui, eu escrevo. Quando eu estava fazendo rema, eu tinha um caderninho para cada apostila. Então, tem o caderninho do rema. E aí, eu lia a apostila, anotava na apostila ou anotava no caderninho. E aquilo ia entrando dentro de mim. Então, escreva a visão. Escreva até que aquilo seja algo que saia da sua boca no automático. Porque já está tão dentro que é no automático que vai saindo da sua boca. Amém? Vamos lá, gente. Agora vamos abrir a Bíblia em Efésios 5:15. Jesus. Eita glória. E aí eu entro um pouco até no que eu compartilhei recentemente. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Você está vivendo uma vida intencional de como vai ser o seu dia? Ou você está reativo ao que vai acontecendo e aí você vai? Eu sei que eu tenho que trabalhar e deixar o Dom na escola. Então eu deixo o Dom na escola e vou trabalhar. Aí eu volto, pego o Dom na escola e vou para casa. Eu posso simplesmente fazer isso, ou eu posso agir de forma intencional. O que eu vou fazer indo para casa? O que eu vou fazer indo para a escola deixar o Dom? O que eu vou fazer voltando? O que eu vou fazer no meu trabalho? Quem que eu vou alcançar? Qual que é a visão? Para chegar na visão, eu estou colocando no meu dia o que eu tenho que fazer para chegar na visão? No futuro? Porque se a gente vive uma vida de rotina, é muito fácil a gente cair numa vida de rotina, porque tá lá, é todo dia. É escola, é trabalho, é igreja, é escola, é trabalho, é igreja, é escola, trabalho, é igreja. Se você não for intencional no seu tempo, que o tempo, para mim, eu considero ele mais valioso do que qualquer dinheiro. Porque se eu não tiver o tempo para fazer o que é necessário, não pode ter 1 milhão que não vai me ajudar a fazer aquilo que é necessário fazer naquele tempo. Então, se você não administra o seu tempo em favor da visão, como é que você vai alcançar a visão? Você nunca vai alcançar a visão, deixa eu dizer. Não vai. Você nunca vai alcançar a visão se você não planejar ações que te levem para a visão. E sejam ações guiadas pelo Espírito, sejam ações naturais. Porque assim, se você tem um chamado para as nações, você não precisa ser guiado para o Espírito para estudar a língua. Você tem que estudar a língua. Porque é algo que não precisa do Espírito. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar o que a gente não sabe. E você sabe que para você ir para um país e conseguir se comunicar e pregar a palavra, você precisa falar a língua daquele país. Tem algumas coisas que são meio óbvias. Entende? Então, vamos programar o nosso dia para cumprir a visão. Então, nós temos que ser sábios e vivemos e aproveitarmos as oportunidades cheias de paz e alegria e vivendo pelo Espírito. Amém? Em Efésios 5:15 diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. E antes, eu vou dar uma pausa aqui antes de continuar para o 17 e para o 18. Aqui a palavra nos ensina que nós temos que ser cuidadosos com o nosso modo de vida, que nós não devemos viver com os insensatos, mas temos que ser como sábios. O sábio fala muito? O sábio fala o necessário? O sábio, ele reclama? O sábio, ele exala a gratidão. Amém. Aproveitando o máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Quais foram as oportunidades que você aproveitou da pandemia? Eu vou dizer uma coisa que eu aproveitei. Eu tive muito tempo com o Dom. Eu consegui ver ele sentar, eu consegui ver ele andar, eu consegui vivenciar coisas que eu não vivenciaria se não tivesse a pandemia. Eu não estou dizendo que a pandemia foi bom, não foi, era um dia mau, como estava escrito aqui, né? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Quanto antes você agarra a visão de que há oportunidades criadas para o dia mau, aqui está dizendo para você aproveitar as oportunidades no dia mau. Então, quanto antes você entende que tem o dia mau, tá tudo bem. Mas quais são as oportunidades? O que eu vou tirar de bom disso? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso mudar para que não aconteça mais? Onde eu posso ter o meu máximo? Tem uma irmã que compartilhou comigo esses dias que foi na pandemia que ela abriu a empresa dela.
onde ela identificou uma oportunidade. Então o dia mau ele vem e nós temos que resistir a ele, temos que nos manter em paz e alegria independente dele. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil porque não é. Não tem nenhum... Eu falo muito da Mulher Maravilha, que nós somos poderosas para as mulheres. Mas não existe uma Mulher Maravilha que não sinta nada. Porque nós temos um sentimento, nós temos uma alma, mas nós não vivemos guiada por ela. Mas existem situações que tem que durar pouco tempo. Quanto mais rápido a gente se posiciona para mudar aquela situação e aproveitar as oportunidades do dia mau, mais rápido a gente vai colher o fruto das oportunidades que foram geradas. Amém? Vamos continuar lá. No versículo 17 diz: não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Ou seja, não viva uma vida de rotina. Porque você está vivendo a rotina, você não está pensando o que você vai fazer. Você acorda, você toma banho, escova o dente, você sai, você vai. E você vai no automático, você não está pensando. Então aqui a palavra está nos dizendo, não vivam de forma impensada. Nós temos que pensar sobre o nosso dia, sobre a nossa rotina. Amém? Mas procurem entender a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para hoje? É claro que a gente quer entender a vontade do Senhor lá no futuro. Para onde eu vou, Pai? O que eu vou fazer? Onde que eu vou chegar? Mas você já parou para pensar o que Ele quer hoje, nessa noite? Porque eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai alcançar alguém através da sua vida. É impossível você falar para o Senhor: Pai, eu estou aqui, o que você deseja que eu faça agora? É impossível Ele não te dar uma direção. Porque Deus, Ele precisa de nós para agir na terra. Ele precisa da nossa boca, Ele precisa que a gente fale. E quando a gente se dispõe, a gente se move. Então eu tenho certeza que se você virar para o Senhor: Pai, o que eu posso fazer hoje? Ainda não acabou o dia, são 9h30. Nem que seja 9h35. Nem que seja para você mandar uma mensagem para alguém no trabalho, para ligar para alguém, para falar com alguém aqui dentro. Existe algo para você fazer, amém? De forma pensada, guiada pelo Espírito. Aleluia. E o 18 diz: não se embriaguem com vinho, pois ele levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. E aí tem algumas perguntas que o Senhor fez para mim e para vocês também. E a primeira delas é: quem tem governado a sua vida? Porque se você está andando de forma impensada na rotina, não é Deus. Pode ser sua carne, fazer o que eu quero. Estou cansada. Vou mandar mensagem para ninguém não. Ai, deixa. Você está sendo guiado pela sua carne. A sua carne está te governando. Ou então vem o diabo. Olha que aquela moça do trabalho fez. Vai lá discutir. Você está sendo guiado pelo diabo. Porque ele veio com uma flecha e você se moveu nela. Ou você está sendo guiado pelo Espírito. Manda aquela mensagem. Amado, se você recebe, se você está pensando muito em alguma coisa tem. No mínimo você tem que orar. Para você entender o que está acontecendo. No mínimo. Então, quem tem governado a sua vida hoje? E eu não digo em todo tempo, porque em todo tempo é fácil, né? Na semana eu já sou intencional. Eu venho para a igreja. Mas se você vem para a igreja e senta no banco, não faz mais nada, talvez você não esteja sendo intencional, você está cumprindo a rotina. Mas aí se você vem para a igreja, vou para a igreja. Pai, com quem você quer que eu abrace? Envia as pessoas para eu abraçar, eu quero orar por cura. Quem que a gente vai impor a mão e vai curar? Pai, tá, qual que é a oferta que eu tenho que dar hoje? Qual é o dízimo? Tá, pai, e agora como é que vai ser aqui no final? Qual é o irmão que eu vou abençoar com uma pizza? Glória. Vamos ser intencional, gente. Porque é muito mais fácil você passar ali na mascarpone, pegar uma pizza e comer na sua casa. Mas que tal você passar na mascarpone e falar: irmão, vamos lá para casa? Oh, glória. Recebo também. A mascarpone, a pizza é baratinho, gente. Eu tô dando um exemplo assim, né? Se quiser caprichar por mão, leva ele no Golden, enfim, né? Leva nos outros lugarzinhos aí. Não, vou parar de fazer propaganda. Mas assim, irmão, você sempre tem alguma coisa para abençoar alguém. Às vezes você não tem o dinheiro, mas você tem uma roupa ali que ela já não serve mais em você. Ela já não faz mais sentido ali.
E tem gente precisando. Seja guiado. Seja guiado. Então, quem tem governado? Às vezes, pode não ser constante ser guiado pelo Espírito, mas todo tempo a gente tem uma decisão a tomar. Quem vai governar a minha vida? A minha vida, quem governa é o meu espírito, é o Espírito de Deus conectado com o meu espírito. É assim que a gente tem que ser. Pode não ser a realidade 100% do seu dia, mas você precisa declarar isso para que isso seja uma realidade 100% do seu dia e se atentar para isso. Porque é muito fácil as distrações do dia a dia, as distrações do mundo nos distraírem, nos tirarem do foco, tirarem da visão, ofuscarem a visão. Às vezes algo aparece naturalmente muito atraente, mas não é algo que você precisa naquele momento. Eu sempre desejei algo para a minha vida profissional, mas eu estou numa fase que eu tenho pensado, pai, é isso mesmo? Porque é isso que eu quero. Mas tem sido assim, assim, assim. É para esse lugar mesmo? Você tem que pensar. Deus falou aqui com a Camila e com o Eduardo, Ele tem o desejo de satisfazer, Ele tem alegria em satisfazer os desejos do nosso coração. Ele quer que a gente vá para Dubai, quer. Ele quer que a gente manifeste o reino, cheire aí abençoando todos os irmãos, quer. Ele quer que a gente compre o prédio da igreja, quer. Mas será que a gente está pronto para fazer isso? O nosso coração está alinhado? Então a gente tem que pensar em todo o tempo, porque às vezes você acha assim, não, está tudo certo, está alinhado, Deus já falou que está certo, Ele me deu esse emprego, é aqui e está tudo certo. Mas existe o tempo para todas as coisas, como diz a palavra. O louvor pode ir subindo, gente, que o meu horário já está chegando e está tudo bem. Já vai subindo aí, gente. E aí, tem algumas coisas que o Senhor falou. Então, a primeira era, né, quem tem governado a sua vida. Se você tem um plano, uma estratégia, se você não tem um plano, uma estratégia, a estratégia que você está vivendo pode ser do plano de alguém. Então, você precisa ter um plano, precisa ter uma visão, um objetivo. A sua visão é essa. Para fazer isso que eu preciso, o plano é esse. Então, é isso que eu tenho que fazer. Se eu não tiver um plano, eu posso ir para qualquer lugar e não cumprir a visão. E depois ainda posso ficar culpando Deus. Deus, mas você falou. Tá, mas você não cumpriu o plano, você não fez um plano, você não obedeceu, você ofuscou a visão, você perdeu a direção. Quando você está com a visão ofuscada, por exemplo, quando começa a chover e você está dirigindo, e aí aquela chuva caindo, é ruim dirigir na chuva, porque você não consegue ter uma visão limpa do que está acontecendo ali. Pode passar um carro, pode passar, sei lá, enfim. Você não tem aquela visão clara. Então, nós precisamos nos atentar em todo o tempo de ter essa visão clara. E Deus quer que dependamos dEle, mas Ele também quer satisfazer os desejos do plano do nosso coração. Permaneça firme até que a visão se cumpra. Você não pode desanimar, você não pode desistir, porque é certo que Ele fará. Se a visão Ele te deu, Ele vai cumprir. É certo que ela vai acontecer. Não adianta nada. Gente, pode qualquer pessoa falar para você, não vai dar certo. Não vai dar certo. Cuidado com quem você se associa, como a Bruna falou. Tem pessoas que nos levam para mais perto de Deus, mas tem pessoas que minam a nossa fé. E para minar a fé está assim, ó. Eu não me apego muito nesse negócio de não ficar falando as coisas, não. Contando os planos de algum. Eu quero fazer uma viagem, tá? Não fala para ninguém, porque senão não vai acontecer. Mas espera aí, você é da fé, você falou, já aconteceu. A fé é para agora. A fé não é algo que vai acontecer. Não, eu vou viajar esse ano. Eu vou viajar para fora esse ano. Já aconteceu. Não é assim, se Deus quiser. Aqui está tudo escrito que Ele quer. Se você não sabe o que está escrito que Ele quer, não adianta você falar se Deus quiser. Porque você já não tem fé. Porque se Deus quiser, então você não sabe o que Ele quer ou o que Ele não quer para você. Então temos que agir em fé. A visão está lá. É agora a fé. É agora. Agora. Já aconteceu. Já aconteceu, está feito, vou viajar e ponto final, está decretado. Como a Bruna falou, hoje acaba isso. E hoje acaba isso. Só que você precisa se posicionar da boca para fora. Não pode se posicionar da boca para fora. Você tem que ter fé no que você está falando. Chega. Tem situações
que precisa se dizer chega. Se você não dizer chega, ela não vai parar. Não espere a oração do pastor, a oração do líder, uma palavra, um profeta. Não espere, você precisa abrir a sua boca e falar. Porque se você não falar, não vai romper. Existe autoridade sobre nós, como a Bruna ministrou aqui. A autoridade está dentro de você. E deixa eu dizer, eu fiz o rema. Eu sou líder de mulheres. Eu estou aqui ministrando a palavra. Mas se todo dia eu não lembrar da autoridade que eu tenho, da fé que eu tenho que exercer e manifestar o reino, eu também vou desanimar. A minha fé não vai funcionar. Porque se eu não abrir a minha boca, ela não vai funcionar. Não importa quanto tempo você tem de cristão, não importa que cargo você ocupa, não importa o que você faz. Se você não falar fé, se você não exercer fé com autoridade e falar mesmo, é assim que vai ser, ponto final. Eu vou cumprir a visão, eu vou chegar onde Deus falou. A minha família vai viver dessa forma como a palavra diz. A palavra diz que eu tenho que amar desse jeito, eu vou amar desse jeito o meu irmão. Eu tenho que suportar o meu irmão, eu vou suportar o meu irmão, não importa o que ele faça para mim. Nós precisamos nos mover. Chega de mesmice. Chega de, minha fé não opera. Sabe, amados, nem sempre é do jeito que a gente quer. Às vezes a gente tem um desejo e entende que tem fé para aquilo, mas Deus sabe de todas as coisas. E você precisa operar na sua fé, você não pode desistir, você tem que permanecer firme, você tem que falar. Porque se você não falar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Entende? Não vai cumprir a visão. Se você não se programar, não vai cumprir a visão. Se você não agir, não se mover, não vai cumprir o chamado. Ei, o chamado não é para daqui a pouco não, o chamado é para agora. Ou você faz o que você tem que fazer, ou você desiste. Ou você desiste. Mas eu oro para que você faça o que você tem que fazer. Porque você tem a autoridade de Deus, você tem o Espírito de Deus dentro de você e Ele te dá as direções. Eu declaro em nome de Jesus, todas as camas caindo agora. Se você não tem se movido na palavra, se mova agora. Se mova agora, não pare. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode. Você não pode desistir. Porque Jesus morreu por você. Existe um plano de salvação. Ele conquistou a vida e a cura. Por que você não tem orado e imposto as mãos pelas pessoas? E a cura se manifestar, é você que tem que fazer. Não é só a liderança da igreja. Não é só quem recebeu a unção para ministrar cura. É todo aquele que pôr a mão e crê em que Cristo morreu e ressuscitou para levar todas as doenças e enfermidades. E vai acontecer. Cadê a sua ousadia, meu irmão? Cadê o seu posicionamento? Chega de ficar atrás de desculpas. Chega de viver uma vida sem ver as coisas acontecerem. Porque Deus, Ele planejou para que acontecesse. Só que Ele não pode fazer sozinho. Existem coisas que nós precisamos fazer. Chega de ficar parado. Há pessoas clamando por salvação. Há pessoas clamando por libertação. Há pessoas aprisionadas em depressão. E o que você tem feito? Ei! Como estão as pessoas que estão ao seu redor? O que você tem feito para as pessoas que estão ao seu redor? A unção, ela nos foi dada para transbordar. A unção não nos foi dada para ficar parada. A unção precisa se mover. Você precisa mover a unção que está dentro de você. Não espere um calafrio. Arrepiou. Não é uma convicção de dentro de quem eu sou. É uma convicção de dentro do que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, outro vai fazer. Mas sabe quem perde nisso? É você que não fez. Porque não vivenciou a sensação de ver uma perna crescer. A sensação de alguém virar para você e falar: eu não me matei pela palavra que saiu da sua boca. Ei, se você não se mover, você vai perder. Se você não se mover, você vai perder. Porque não adianta você ter tudo. Não
Não adianta você ter tudo, porque nós fomos feitos para transbordar. Não adianta segurar. Nós fomos feitos para transbordar. O poder da visão em operação. A visão é lá. Eu vou me mover no poder do Espírito para chegar lá. A visão é lá. Eu vou me mover na manifestação do reino para chegar lá. A visão é aqui. Eu vou me mover conforme as direções do Espírito e eu vou chegar. Eu vou chegar. O diabo não vai me parar. O diabo não vai me impedir. Palavras de pessoas que não têm fé não vão me impedir. Nada vai te parar, só você pode se parar. Você pode se parar. Você vai se parar. Eu tô aqui para não deixar você se parar. Se tiver que empurrar, eu vou empurrar. Se você ficar chateado comigo, pode ficar. Mas eu vou dizer, você não vai parar. Eu vou te empurrar. Aqui você tem uma liderança que vai te empurrar. E se você está incomodado com os empurrões, acelera que você não vai ser mais empurrado. Chega! 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 Nós precisamos fazer muitas coisas. O reino de Deus precisa ser manifesto em todo o tempo. Imagina 100 pessoas, 130 pessoas manifestando a unção. E passando, e curando, e levando a cura, e trazendo pessoas para a salvação, libertando as pessoas com a palavra. Imagina, todos nós transbordando da unção. Você consegue ver? Você consegue ver? Ei, você consegue ver? Porque Deus vê! Deus vê! Deus vê! Deus vê! O mover do Espírito! O mover genuíno do Espírito através de você! O mover genuíno do Espírito através de você. Ei, nada vai te parar. Nada vai te parar. A sua boca não vai te parar. Você domina os seus pensamentos. Você domina a sua boca. Você domina as suas ações. Ei, você é autoridade sobre você. Ei, é você que comanda. Ei, é você que comanda. É você que comanda o seu corpo. É você que comanda a sua mente. É você que comanda. Abra sua boca e fale o que o Espírito Santo diz. O que o Espírito Santo diz. Ei, qual é a visão? Qual é a visão? Se mova na visão. Se mova. Se mova nas direções do Espírito. Aleluia. A tempestade e o vento forte não vão